Mas sem delongas, né? Vamos passar para o próximo painel. O painel que trata das contribuições da engenharia, agronomia e geociências na sustentabilidade global. Para dividir esse painel, eu convoco a minha amiga, engenheira civil, Elaine Delboni, aniversariante do dia, viu? Diga-se de passagem. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui, pode sempre contar comigo, né? Sou uma FEAGiana também, sou diretora executiva da FEAG-MG e sempre adoro essas contribuições, adoro falar sobre esse tema, então pode contar sempre comigo aí. Obrigado. E a minha diretora administrativa e presidente da FEAG-DF, Fabiola Rezende. Tá ouvindo? Tá me ouvindo, Marcinha? Sim, estou lhe ouvindo, presidente. Estou lhe ouvindo. Então tá bom. Bom, para começar, a Elaine vai fazer aí uma exposição e já começa aí as contribuições dela para esse nosso painel. Elaine, é com você. Ok, você pode subir. Eu coloquei uma apresentação lá. Eu trouxe alguns cases, tá? São trabalhos que eu efetuo. E eu vou me apresentar, né? Eu sou PJ, eu trabalho, sou diretora administrativa na Delboni Engenharia e trabalho também, já trabalhei com muitos cases, trabalhei em Roraima, né? Trabalhei também na recuperação de Brumadinho, no acidente que aconteceu, né? Trabalhei com a Vale na recuperação. Então, a minha proposta aqui de preservação de desastres, né, urbanos e cidades inteligentes é trazer alguns cases de trabalhos que eu efetuei, né? Eu sou engenheira civil, sou formada em desenho industrial também, sou pós-graduada em recuperação de área degradada e risco, análise de risco, sou pós-graduada também em saneamento e ambiental. E estou refazendo, e fiz o MBA agora em gestão pública em cidades inteligentes. Então, assim, absorvendo tudo aí, todos esses ensinamentos, eu faço esses trabalhos de perícia e faço os trabalhos, né, ambientais e de saneamento nas regiões. Então, pode passar, Márcia, por favor. Ok, obrigada. Bom, estabelecendo aqui o que são conceitos de cidades inteligentes. A princípio, eu queria trazer também para o debate a questão da sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade, ela não é uma escolha de futuro, é a condição para que o futuro aconteça. Então, isso aí é uma frase que eu gosto de trazer sempre para os debates, para as minhas apresentações, para todo mundo entender que sem a sustentabilidade o ser humano ele não vive, ele não consegue habitar na Terra, tá? Então, o conceito de cidade inteligente nos centros urbanos, eles alinham avanços de tecnologia com progresso social e ambiental. Algumas vantagens, né, dessas questões de cidades inteligentes, elas são, eu citei 6 aqui, as mais interessantes e impactantes que eu entendo. A integração no processo da administração pública, né, a eficiência governamental, a mobilidade mais eficiente, o mapeamento das áreas de riscos e monitoramento dessas áreas, práticas de sustentabilidade e ações alinhadas com a Agenda 2030. Bem, a Agenda 2030 são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são as ODS. Nós temos 17 ODS. O Plano de Ação Global, estabelecido pelas Nações Unidas, né, em 2015, ele visa transformar o nosso mundo, promovendo a prosperidade, a paz e a proteção do planeta, através de práticas de desenvolvimento sustentável. Então, eles alinham 17 ODS, sendo que nós temos 169 metas dentro dessas 17 ODS representadas, né, que a ONU representou, que nós temos aqui, né, nesse painel. Aqui eu vou trazer, dentro dessas ODS, apresentando como que nós vamos promover, como nós vamos, na verdade, evitar os desastres urbanos, dentro desses alinhamentos das ODS. Então, adotando medidas preventivas para análise de risco e o seu monitoramento, como exemplo, né, se destaca algumas ações apresentadas abaixo, que a gente sempre deve mapear quando a gente está
trabalhando em algum local que você verifique que tem análise de risco ali, que tem algum desenvolvimento de desastre ambiental. Então, você vai verificar, vai ter educação ambiental sempre, né? A gente sempre promove esse evento, planejamento urbano com consciência e mobilidade, os sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento com 100% de atendimento. Hoje no Brasil, só para você ter uma ideia, 2025, tá? Nós temos um novo marco de saneamento que a gente prevê 90% do esgoto todo tratado e coletado até 2030, 2033, né? Nós conseguimos chegar aqui com esse novo marco legal de saneamento. Porém, hoje no Brasil, nós temos 51,8% só de esgoto tratado e coletado. Então, no Brasil todo, nós vamos ter que chegar em 2033 com essa marca de 90% no mínimo. E nós, hoje, 2025, nós temos, de acordo com o Atlas Brasil, 51,8%. É muito pouco, né? E a questão dos aterros sanitários, né? Nós temos 58,5% de aterro sanitário. O resto é considerado lixão. E também ele tem que ser promovido, né, até 2033 a 90% toda a destinação do lixo correta para o aterro sanitário, acondicionado corretamente. Então, sistemas de drenagem eficientes, nós temos que ter preservação ambiental e redução de processos de riscos. Eu trouxe um exemplo de inundação, de um desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, agora em 2024, no início de 2024, em Lajeado, no Rio, no município de Lajeado, o rio Taquari. O que aconteceu com esse rio? Todo mundo se lembra aí dessas questões de inundação, tá? Então, é só visando a questão do monitoramento, como ele é importante, a questão do monitoramento correto dentro dos centros urbanos, para evitar esse tipo de impacto. Primeiro, nós temos ali construções irregulares, né? Que a Márcia gosta de trabalhar muito, a questão do REURB. Então, são construções irregulares à margem dos rios, que também a gente tem que evitar para avaliar o processo, entendeu, do rio, dessa inundação acontecer e fazendo com que as pessoas sejam relocadas para um local mais seguro. Então, avaliar essa questão da construção irregular, avaliar sempre a questão do assoreamento do rio, a margem, se ela é depredada, nós temos ela tem um desgaste natural, então ela com a chuva e lixiviação que vai acontecendo no solo, ela vai levando, carreando aquele material, e aquele material ele vai se depositando no leito e na vala, né? no fundo do rio. E se nós não observarmos esse desgaste que vai acontecendo, a tendência é sempre do rio, quando tem época de inundação, ele aumentar a cota de inundação. Bom, eu trouxe aqui também um case de Pará de Minas que nós estudamos durante o MBA, tá? Que é de Gestão Pública em Cidades Inteligentes, que foi ministrado pela doutora Grazi Carvalho, aonde nós identificamos pontos fortes, né, em 2024, trazendo impactos negativos economicamente para o município de Pará de Minas. E um deles foi a questão da inundação. Então, esses dados nós coletamos diretamente no IBGE, no site oficial, e incluindo com o apoio da prefeitura, né, com dados da prefeitura também municipal de Pará de Minas. Isso aqui é uma foto, tá, uma foto urbana do Rio, do município de Pará de Minas. Eu sou de Minas Gerais, né? Nem falei também, desculpa. Eu sou aqui de Belo Horizonte, então eu estou trazendo cases aqui. Vou trazer cases de Minas também, mas eu também vou trazer cases que eu atuei fora aqui de Minas Gerais. Então, esse aqui, tá? Então, a gente identificou a questão da inundação. Então, isso se perde muito, todo mundo, todo o comércio nessa borda desse córrego que transborda, então você perde muito dinheiro e é um transtorno toda a época de chuva. Então, o que nós, identificando essa questão, aconselhamos para que ocorra? A cidade ela tem que ser monitorada, mapeada, identificados os pontos de inundação, para que aí possam ser adotados, entendeu? Alguns trabalhos estratégicos para melhorar essa questão da drenagem urbana, né? Ampliar canais ou desviar canais
verificando também a questão do assoreamento nesse córrego. Então, a gente tem que fazer sempre esse mapeamento, esse controle, tá? Identificando os pontos altos e os pontos baixos da cidade, os vales, né? Para que a gente consiga absorver no vale mais essa água da drenagem, essa água da chuva. Bem, as características aqui do município de Pará de Minas, só que para a gente falar um pouquinho, né, o que é. O PIB per capita dele é 0,9858 reais. O índice de desenvolvimento, ele tem um IDH muito bom, que é 0,72. Os domicílios com esgotamento sanitário adequado, 94,4%, tá? E a população dele é 97.139 habitantes. E a distância de Pará de Minas, de Belo Horizonte, que é a capital, né, de Minas Gerais, ela está com 89 quilômetros. Isso é só uma referência, tá? Os planos municipais de Pará de Minas, tá? Então, aqui, ó, é interessante identificar, eu estou linkando o como que eu faço o desenvolvimento das ODS dentro de cada município. Então, eu tenho que mostrar como é que eu vou alavancar cada ODS para melhorar os índices dessas ODS dentro dos municípios. Eu sei que eu tenho os planos e as categorias, e o status de cada plano na atual vigência, né? Quando eu fiz esse levantamento, foi em 2024, no município de Pará de Minas. Então, os que estão em amarelo, tá, são estratégicos também. Mas eles são inexistentes ou vencidos, tá? Então, eu tenho aqui um setorial, e os dois de baixo aqui também são setoriais, que é o municipal, de mobilidade urbana e de redução de riscos. Eles são inexistentes. E esses planos, eles são todos os planos aqui, os essenciais, eles aumentam os índices importantes na ODS para classificar o município dentro do ranking, né, no contexto nacional, com uma pontuação melhor, melhorando a questão das ODS, que também o Brasil, como signatário aí do Acordo de Paris, ele tem que obedecer também esse acordo e tem que melhorar todos os níveis de ODS em todos os estados do território nacional, o território do Brasil. Bem, então aqui eu tenho, são vários inexistentes, só que eu levantei que tem esse aqui, o plano diretor está vencido, 1, 2, 3, 4, são 5 inexistentes aqui, que são prioritários também em Pará de Minas para melhorar o ranking do município de Pará de Minas. O município de Pará de Minas, para vocês entenderem assim, o que eu não tenho, o que eu tenho. Inexistente, eu tenho 58,1% dos planos. Os vencidos, eu tenho 9,7%, está no laranja, que era pequenininho. Os inexistentes, eu tenho, que são obrigatórios, tá? São obrigatoriedades legais, eu tenho 58,1%. E o que está vigente é 32,3%, eu está em verde. Ele tem uma porcentagem bem pequena, né, em relação aos inexistentes. Então, isso aqui é um ponto focal de atenção. Então, de acordo aqui, isso aqui é a plataforma Chess, onde eu tenho aqui os rankings de acordo com as ODS, de acordo com cada perfil econômico do município. Então, eles são avaliados de acordo com a quantidade de habitantes que tem naquele município e o perfil econômico, a vocação econômica daquele município. Então, aqui, o vermelho e o roxo, eles são péssimos. Esse vermelho e o roxo, eu tenho aqui em Pará de Minas a ODS 17, que é péssima, que está num ranking horrível, a 16, a 15 e a 9. Eu vou falar aqui, eu estou com as ODS na mão aqui, então, para falar, ó, parceria em prol das metas, é a ODS 17, ela está péssima. Paz, justiça, instituições fortes, também está péssima. A 15, vida sobre a terra, também está com a classificação péssima, está em vermelho. E por último, que está numa situação horrível também, são indústrias de inovação e infraestrutura. Então, isso aqui está faltando em Pará de Minas, para melhorar o nível dela em relação às ODS. E no ranking estadual das ODS, é a mesma coisa. Ela também está na performance geral, ela está com esses índices de ODS
numa situação péssima, que é o 17, 16 e a 15 e a 9. Continua do mesmo jeito. A posição dela, na geral, na ODS 15, que é, eu vou falar que é a ODS aqui, Vida sobre a Terra, tá? A posição de Pará de Minas em relação à nacional, no índice nacional, ela está na posição 214 em 337 municípios. Nós temos 500 que foram avaliados com o mesmo perfil de Pará de Minas, tá? Então, ela está numa posição péssima, né? Ela não está numa posição nada confortável, porque em 337 ela está quase no final, né? E na posição estadual, também com o mesmo perfil econômico e com a quantidade de habitantes, né? Próximas ao número de habitantes para de Minas, ela está na posição 32 também, né? Nem na estadual e nem na nacional ela está boa. Lembrando que nós temos estadual, nós temos 5.570 municípios, tá, no Brasil, mas a gente está avaliando apenas os municípios que são compatíveis, que são próximos, tá? Que tem a mesma população e que tem a afinidade econômica, o perfil econômico parecido. Tá, os eixos das cidades eficientes e ações. Aqui eu tenho que cada plano, cada pauta, né, de plano que eles deixaram de efetuar, eles deixaram de elevar essas ODS todas aqui que nós temos, entendeu? Então, plano diretor, só o plano diretor, ele deixou de melhorar a situação de Pará de Minas em todas as ODS, nas 17 ODS, só porque ele não tem um plano diretor. Então, cada plano é essencial para melhorar esse índice e essa classificação dentro das ODS, né? Então, esses aqui são os planos que Pará de Minas não tem. Então, todas essas ODS aqui que estão afetando. E aqui no final eu coloco os meus contatos. Agora, assim, só trazendo um pouquinho dos cases que a gente está falando aqui de sustentabilidade, vou falar rapidamente. Eu trabalhei na questão de Cariri-Chocó, que foi uma tribo indígena, né? Uma tribo indígena em Alagoas, e lá elas estavam com problema de abastecimento hídrico, porque principalmente em Oricuri, que era um ponto onde eles faziam os rituais xamânicos, os rituais indígenas, mas mais alto, e eles lá não tinham como abastecer, né? Não tinha pressão, a água, eles pegavam a água no Rio São Francisco, levavam de baldes até, eu acho que são 120 metros, eu lembro que a altura manométrica da água que eu levei lá, a pressão da bomba que a gente fez, elevatória, então são 120 metros de altura manométrica. Então, isso aí, eles estavam sem essas condições de abastecimento naquele ponto, e nós fizemos com um projeto, né, respeitando sempre os ritos da tribo indígena, que a gente não pode entrar lá em qualquer dia, qualquer hora, né? Então, nós temos que respeitar os ritos. Nós fizemos o projeto para que eles conseguissem reabastecer todo o processo deles e contribuir também para a irrigação, que eles também estavam com problema de irrigação naqueles pontos ali, entendeu? Próximo ao Rio São Francisco, que estava criando uma bolsa enorme de areia, um bolsão, ali o ponto de captação deles já estava ficando inviável, exatamente por causa do assoreamento que ia acontecendo ao longo do rio. Então, são essas contribuições. Se vocês quiserem depois, né, que a gente converse um pouco mais sobre cases, estou à vontade e à disposição nesses contatos. Me sigam aí no Instagram. Obrigada, Elaine. Parabéns, né, pela apresentação e pelo aniversário. Obrigada. Muito obrigado por vir aqui contribuir com o nosso painel. Obrigada, é um prazer. Fabíola, agora com você. Por favor, Elaine, Dani, retire a apresentação de Elaine para que Fabíola possa apresentar. Fabíola, é contigo. Boa tarde, minha presidenta. Boa tarde, Marcinha. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Elaine. Que prazer estar aqui compartilhando esse painel com vocês. Eu tinha pensado em alguns assuntos para poder trazer relacionado ao tema, e assim como a Elaine, eu também decidi trazer alguns cases, né, que a gente vem trabalhando aí enquanto
dentro da engenharia, né? Me apresentando bem rapidamente, meu nome é Fabíola, sou engenheira eletricista e de segurança do trabalho, e atualmente eu trabalho, sou diretora técnica de 2 empresas, que é a Fauss Energia, que é uma empresa de energia solar, e também da Eguia, que é uma empresa de desenvolvimento de softwares, e hoje a gente também está investindo na construção de um software aí para poder fazer a captação de créditos de carbono e enviar para empresas que necessitam de compensar o carbono. Então, a minha palestra, minha apresentação, ela vai ser mais ou menos nesse sentido, Márcia, de apresentar alguns cases da empresa e também de fazer a relação com esse nosso trabalho de engenharia, com a nossa pauta central também, que é a Agenda 2030, né? Qual que é a relação de uma coisa para a outra, que essa agenda é algo que as AFEAGs trabalham e tentam atuar de acordo com os eixos, tá? Então, vamos ver aqui, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Vamos ver, slides, PDF. Está aparecendo a apresentação, Márcia? Não? Agora está. Que hora está, né? Uhum. Então, pessoal, vou falar um pouco aqui, apesar da gente atuar em vários nichos, né, no tocante à energia solar, hoje eu vim trazer alguns estudos nossos aí no caso dos condomínios, que a gente tem percebido uma crescente nesse ano de 2025, em virtude da facilidade que os condomínios têm tido de obter créditos para aprovação junto aos bancos, para financiamento. Os condomínios são locais, né, de múltiplas residências, então exige um cuidado muito maior do que uma usina residencial ou uma usina de solo, aí no caso do agro, né? Nós temos aí algumas legislações que se aplicam também a esse caso, e nesse ano de 2025 tem sido os nossos principais cases e clientes aí, além do agro, né? Então, o tema da minha palestra é energia solar para condomínios, como a usina solar pode contribuir na economia de energia, né? Como me apresentei aí, além das minhas formações acadêmicas de base, também sou especialista em tecnologia assistiva, gestão pública e energia solar, sou mestranda em energia e ambiente pela UNB, sou sócio-diretora da Fauss e da Eguia, e enquanto atuação institucional, estou aí na presidência da FEAG-DF e também sou associada da Absolar, sou coordenadora também da Comissão de Ética do CREA-DF e tendo ocupado aí já alguns cargos aí dentro do sistema Confea-CREA. Tá? Bom, vou começar com essa usina. Essa usina foi uma das minhas primeiras usinas grandes que eu fiz, usinas maiores além das residenciais, que é a usina do nosso CREA-DF, né? Essa usina ela entrou em operação no ano passado. O projeto dela foi da minha autoria, e essa usina ela teve além da parte técnica, além da parte do projeto, nós tivemos que fazer todo um histórico de convencimento, já que a gente usou o Conselho Federal para captar recursos, e algumas dos argumentos que nós utilizamos no nosso parecer técnico foi justamente a Agenda 2030 e algumas legislações aplicáveis, né? Como é que um órgão igual o CREA não impulsiona a energia sustentável, né? Então, esse foi um dos meus primeiros cases aí de usina maior, foram 4 estacionamentos, uma usina de laje, uma usina de telhado metálico também. Né? Entrando aí no hall de vantagens aí da economia solar para condomínios, nós temos várias vantagens, né? Entre elas, a mais procurada é por causa da redução dos custos, né? Reduzindo o custo de energia, o condomínio ele acaba tendo verba para investir em outras frentes, né, de necessidade daquilo, valoriza o imóvel dos condôminos, trabalha a pauta aí da ecossustentabilidade, né? Hoje também está muito em voga aí a questão dos condomínios verdes, independência energética, o condomínio ele começa a ter menor dependência aí das concessionárias, especialmente quando a gente fala de reajuste tarifário aí das bandeiras, crises energéticas, né? Os condomínios também eles têm uma facilidade aí de incentivos e benefícios, né, como programas de financiamento próprio, isenções fiscais, né, em algumas vertentes, e principalmente a responsabilidade ambiental, né? Hoje o condomínio que ele opta por trabalhar de uma maneira mais inteligente e sustentável, ele é visto como
maior atrativo para quem tem buscado aí a compra de apartamentos, né? Com um custo menor de condomínio, você acaba aí atraindo mais compradores para aquele empreendimento, né? Nós temos alguns aspectos legais e regulatórios quando tratamos do assunto da energia solar, que não só para o condomínio, mas de uma forma geral, né? Nós temos a nossa resolução 1000 da ANEEL 2021, que é a resolução que regula o mercado da engenharia solar no Brasil, da energia solar no Brasil. Nós temos o marco legal aí também da geração distribuída, que é a nossa Lei 14.300 de 2022, e quando a gente trata de condomínio, nós também temos que fazer a apresentação em assembleia e convencer os condôminos a aprovarem, né? O condomínio, dependendo do tipo de aprovação que vai ali, ou da despesa que ele vai ter ali com determinada obra, a gente precisa até de 2/3 de aprovação, né? Então, é a mesma coisa. Quando nós estamos ali propondo vender uma usina para um condomínio ou implantar uma usina para o condomínio, a primeira coisa que vem na mente dos condôminos vai abaixar a conta de luz, consequentemente vai abaixar a conta do condomínio. Só que essa é apenas uma das vantagens, né, como foi mostrado ali no slide anterior, né? Quando a gente está falando hoje de Brasil, é impossível a gente falar de energia solar sem trazer em pauta também a questão da transição energética. Nós estamos hoje na crista da onda aí, nessa questão de diminuição de fontes de combustíveis fósseis, questão da eletrificação da frota, né? Eu sou de Brasília. Brasília hoje já é a cidade com o maior número de veículos de veículos elétricos do Brasil, seguida de São Paulo. Então, nós temos que ter energia aí para alimentar cada vez mais essa cadeia eletrificada que está vindo aí junto com a transição energética, né? Quando a gente vai falar de tipos de sistemas de energia solar, o mais comum é o sistema off-grid, né, que é o mais comum e mais popular é o sistema on-grid, que é o sistema onde a gente gera a nossa energia, o excedente ele joga na rede da concessionária, né, e a concessionária devolve isso para a nossa edificação em formas de créditos de energia, e você tem 5 anos para poder gastar aquilo, né, esses créditos. É como se você tivesse um banco de energia, e esse banco é gerido pela concessionária, né? Nós temos os sistemas off-grid, que são os sistemas que eles podem estar configurados para atuarem de uma forma totalmente independente da concessionária, né? Já que toda a energia que é gerada aqui não é consumida instantaneamente, ela pode ser armazenada em um banco de baterias, e isso aí ser utilizado como um backup, né? Isso você diminui muito a dependência aí da concessionária, embora nós ainda contamos com um cenário onde as baterias estão muito caras no Brasil, em virtude dos impostos aí que as baterias estão alocadas, né, na classe de impostos que as baterias ainda estão alocadas. Mas o que a gente vem vendo nos últimos anos é uma redução drástica aí dos kits fotovoltaicos e também das baterias, e vai ser o futuro, não vai ter para onde correr, né? Com a rede saturada do jeito que a gente está vendo pelo Brasil, a gente vai ter que começar a investir aí nos armazenamentos por bateria. Nós temos também os sistemas híbridos, que são os sistemas que eles podem funcionar tanto jogando energia na rede, quanto também alimentando ali o seu banco de baterias. Então, quando cai a rede da concessionária, o sistema de baterias ele entra em ação ali para poder suprir a demanda ali da edificação, e o sistema Grid Zero, que é um sistema bastante interessante, principalmente considerando esse cenário nacional que a gente tem hoje, né, que é o cenário da inversão de fluxo, das redes saturadas, das concessionárias negando aí parecer de acesso. Hoje nós temos também esse sistema Grid Zero, que ele é a solução em muitos casos, como eu vou mostrar alguns cases nossos para frente, em que a energia gerada ela tem que ser usada para consumo instantâneo, ou seja, ela não é nem armazenada em bateria, embora possa ter baterias acopladas, e nem jogada na rede elétrica, né? Ela simplesmente é gerada, é consumida instantaneamente ali, e você consegue ter também uma queda muito expressiva aí na fatura de energia daquela edificação que você está trabalhando, né? Alguns modelos de implantação para condomínios, temos vários modelos, mas os mais comuns, o que a gente é mais procurado atualmente, é fazer esses sistemas para as áreas comuns, né? Então, quando você tem lá a parte da elétrica que alimenta
elevadores, aquecedor de piscina, iluminação de corredor, tudo que envolve parte elétrica do condomínio, da área comum do condomínio, a gente consegue suprir por meio de usina solar, né? Esse é o sistema mais vendido hoje para condomínio. A gente consegue também fazer o sistema para unidades individuais, né? Essa ainda não é uma realidade tão grande aí do nosso país. A gente vê isso mais comumente em condomínio de casas, né, onde você tem as casas e cada casa pode ter o seu próprio sistema ali instalado. Tem condomínios que implicam com isso, infelizmente a gente vai ter ainda que ter aí mais uma campanha de convencimento, porque fala que altera a fachada, esse tipo de coisa, então ainda tem alguns entraves, e também para donos de cobertura. Quem é dono de cobertura também pode ter o seu sistema solar, e já tem algumas legislações que mesmo que o manual ali do condomínio, ele proíba, se o cliente judicializar, ele consegue ter direito ali de gerar sua própria energia. Isso não é algo tão conhecido, tá? Mas existe também essa modalidade. E além disso, é o sistema compartilhado, né, que é como se a gente tivesse uma cooperativa ali formada pelos condôminos. Em suma, a gente vai ter uma usina capaz de alimentar ali várias edificações, ou pelo menos um percentual de várias edificações, né, e esses créditos gerados pela usina são rateados ali de forma que vai ser instituído por uma política aí, ou pode ser tudo igual, dependendo, ou cada condômino ele pode comprar uma parte ali que vai se adequar melhor à residência dele, né? Então, existem esses sistemas também de divisão, como se fosse uma cooperativa, né? A viabilidade técnica de uma usina, tem gente que, infelizmente, no mercado ainda acha que é só chegar, né, instalar uma placa e colocar o sistema para gerar, mas tem toda uma questão de engenharia por trás aí que tem que ser analisada, né? Então, primeiro a gente vê o espaço disponível para instalação, ver as condições estruturais do telhado, né? Igual no meu caso, eu como engenheiro eletricista, eu sempre tenho que estar ali ao lado de um engenheiro civil para poder fazer esse cálculo para mim estrutural, garantir que o telhado, ou a estrutura, ou o galpão vai aguentar aquela sobrecarga ali que vai ter a mais, uma vez que isso pode não ter sido previsto em projeto inicial, né, do projeto do edifício. Então, a gente sempre tem que fazer essa emissão do laudo cautelar, né, e também abortar, no caso, a implantação daquela usina, caso o condomínio se recuse a fazer alguma adaptação que precise fazer, ou busca outra alternativa, ou às vezes é preferível que a empresa nem instale, né? A gente analisa também essa questão da incidência solar, de sombreamento, e a necessidade de manutenção do telhado, né? Como é que estão as condições das telhas, os caibros dos telhados, como é que está a carga, e por aí vai, tá? Aqui são alguns cases nossos. Essa usina a gente está construindo ela, inclusive nesse momento, que é uma usina de 0,5 mega para um dos maiores condomínios que nós temos hoje em Brasília, que são 9 torres, cada torre com 20 andares, né? É uma usina de 500 kW de potência, e ela tem uma curiosidade muito bacana, que ela é toda feita com microinversores, que são equipamentos extremamente seguros do ponto de vista de prevenção de incêndio. Eles ajudam a potencializar aquela energia gerada, né, e consegue transformar uma usina gigante como essa em micro-usinas, o que facilita na questão da manutenção. Se um painel der algum problema, a gente sabe qual painel que é, a gente sabe qual microinversor que está com problema, e aí vai parte aí para a manutenção daquele equipamento, sem precisar ficar perdendo muito tempo trabalhando, né? Esse é um projeto, deixa eu ver se eu consigo aqui, coloquei ele para tocar. Isso aqui é tudo da parte de projeto, então ainda toda a etapa de projeto. Então vocês podem ver, esse é um outro condomínio que nós atendemos, que é o condomínio Napoleão. Aqui nós tivemos que fazer todo um trabalho, porque teve usina instalada em várias águas do telhado, tanto face norte quanto face sul, e também o carport, que é o estacionamento coberto com placas. Então, a gente tem que fazer toda essa modelagem de árvores, ver a questão do impacto do sombreamento, ver o que nós vamos ter de perdas ali, né? E aí compensar isso com outros quesitos técnicos da usina. Quando a gente vai falar de economia e payback, a gente hoje nós temos condições de oferecer para um condomínio ou para uma edificação até 90% de economia na conta de luz, né?
tem situações que chegam até 95%, e o payback é que tem sido bastante interessante, já que a gente tem tido aí essa queda nos preços, que gira em torno aí de um ano e meio, quando é muito, são 2 anos, tá? Então, a gente já está tendo essa facilidade aí, né? E nós temos um passo a passo aí para implementar esse tipo de sistema, seja em condomínio também, ou seja, também em outras frentes, como o agro, né, residências, né? Primeiro é a avaliação da viabilidade técnica, a escolha dos fornecedores do equipamento que você quer fornecer. A gente precisa aprovar em assembleia e depois a gente homologa o projeto na concessionária e só aí parte para execução, tá? Nós temos algumas dúvidas frequentes ainda na energia solar, apesar da avalanche de informações que nós temos disponíveis, algumas pessoas ainda têm dúvida, né? Se a usina vai gerar em dia nublado, dia chuvoso? Gera, claro que com um percentual menor, mas a usina ela funciona sempre que tem luz, uma vez que ela capta a radiação, né? O investimento vale a pena? Vale a pena, gente. Ainda a gente consegue chegar numa redução de 95%, né? E precisa de baterias? Depende do caso, né? Como a bateria ainda está algo muito caro no Brasil, às vezes tem condomínio que não vai poder investir nesse recurso, né? Mas ele pode instalar um sistema on-grid e, dependendo do caso, no futuro, ele pode, com o próprio dinheiro que ele vai economizar aí nas faturas de energia, ele pode investir aí num banco de baterias para poder ter esse backup aí para o seu condomínio, né? E é claro que trazendo um pouco mais para a parte da teoria, né, que é a parte onde também a gente gosta de falar. Hoje, quando você pega a Agenda 2030, se você for analisar tanto no cenário da transição energética, quanto mais especificamente aqui no meu caso, que é a energia solar, né, que é a área que eu mais atuo hoje, junto aí com as estações de recarga de veículo elétrico, é impossível você não ter nenhum ODS desse aí com alguma relação. Isso foi um trabalho de pesquisa que eu estava fazendo no mestrado, e eu quis pegar esses 17 objetivos e ver qual que era a relação de cada objetivo desse com a transição energética, se tinha alguma relação com a transição energética e especialmente na energia solar. Por que eu quis fazer isso? Porque o Brasil ele é signatário da Agenda 2030, né? Ele assinou esse compromisso de que até 2030 nós vamos envidar esforços aí para desenvolver esses ODS, né? Tanto a transição quanto a energia sustentável, essas pautas de energia sustentável, são um excelente motor para que a gente consiga acelerar esse movimento. Só que aí, quando entra a parte política, infelizmente, é a decepção, porque você vê muito discurso, mas na prática os incentivos eles têm deixado a desejar. Tá? Então, a gente vê muito discurso, porque é bonito falar em transição energética, mas hoje, na prática, a gente está vendo aí alguns retrocessos, né? Maior carga de imposto em cima de importação de painel fotovoltaico, esse ano passou de 8% para 25%, né? Você vê aí as concessionárias negando parecer de acesso para execução de usinas, sem provar para você um estudo eficiente do porquê que ela está negando aquele parecer, indo contra as próprias resoluções da ANEEL, né? Então, isso a gente tem que ter o senso crítico, que o Brasil, ele, apesar de ser signatário da Agenda 2030, a gente ainda conta com alguns aspectos bem contraditórios aí, tá? Mas aí, falando aí um pouco aí da relação, as primeiras que a gente vê aí uma relação direta é o ODS 7, que é o ODS das energias renováveis e acessíveis, né? E o ODS número 13, que é a ação global, ação contra a mudança global do clima, né? Para a gente buscar e reduzir essas emissões de CO2. E como eu disse também na minha fala inicial, a energia solar, ela, além de garantir ali a geração de uma energia sustentável por meio da luz do sol, ela também atua gerando esses créditos de carbono que podem ser aproveitados por empresas que precisam fazer essa compensação.
Tá? Então, quando a gente vai aí olhar os ODS impulsionados, né, os anteriores foram os diretamente ligados e esses são os que são impulsionados. Você tem aí o ODS número 9, né, da indústria, inovação e infraestrutura, você vê aí o investimento que nós temos tido aí a nível mundial de veículos elétricos, redes inteligentes, baterias, armazenamento de energia, backup, etc. Nós temos o ODS 11, que é o ODS das cidades e comunidades sustentáveis, né? A transição, ela atua aí na redução dessa poluição urbana, incentivando soluções com mobilidade elétrica. Nós temos o ODS 12, que é de consumo e produção responsáveis, né? Que busca aí também essa substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis. E nós temos também os ODS que estão indiretamente beneficiados por essa transição energética, que é o ODS 3, saúde e bem-estar, né? Ao reduzir as emissões de CO2, a gente acaba tendo uma melhora aí na qualidade do ar e, consequentemente, uma redução de doenças respiratórias. Nós temos o ODS 6, que é o ODS da água potável e saneamento, né? A eficiência energética, ela melhora o uso da água em processos industriais, na geração de energia, e fontes como a solar e a eólica demandam menos água do que as fontes térmicas, como o carvão e gás. Nós temos o ODS... Oi? Não, estou dizendo perfeito. Estou esperando aí os seus encaminhamentos finais. Tá bom. Nós temos o ODS 8, que é o trabalho do decente crescimento econômico, né? A indústria solar hoje é uma indústria que gera milhões de empregos. O ODS da educação de qualidade, né? Que vem permitindo esse desenvolvimento econômico através da energia mais acessível. O ODS da igualdade de gênero, a área da energia renovável é uma área que emprega muita mulher, né? Acho que repetiu aqui, da água potável e saneamento, perdão, repetiu aqui. ODS 10, ODS das reduções das desigualdades, o ODS 14, proteger a vida marinha, né? O ODS 15, vida terrestre, 16, não vou ler em virtude do tempo, né? E o ODS 17, por último, que é parcerias em vez de implementação, que aí a gente vê a importância do diálogo constante entre governo, centro de pesquisa, empresas, né? Alguns cases nossos aí, essa usina é uma usina Grid Zero, que nós fizemos aí para a cooperativa dos produtores rurais do Distrito Federal, que é a nossa Copa-Def, uma usina de 0,5 mega. Essa é a nossa última usina que entregamos em Planaltina, uma usina para o agro, foi uma usina de investimento, uma fazenda. Essa aqui é a mesma usina. Aqui é só um vídeo, mas eu não vou passar. Aqui, atendimento a condomínios também. Esse condomínio nós conseguimos zerar a conta de luz. Claro que iluminação pública e os impostos continuam. Aqui é um videozinho também dessa usina, mas eu vou passar. Esse case aí, nós estamos em construção, já construímos 4 torres e ainda faltam 5 para a gente finalizar. E é isso, Marcinha. Quis trazer aí um pouquinho da nossa... atuação enquanto engenharia e o quanto o nosso trabalho como engenheira tem impactado aí na Agenda 2030, que o Brasil atua como signatário. Tá aí, pessoal, meu Instagram, meu WhatsApp, eu fico à disposição. Obrigado, Fábio. Depois eu gostaria que você, se pudesse, claro, disponibilizasse essa apresentação para que a gente pudesse enviar para os inscritos. Com certeza. Ela travou e a gente ficou sem poder ver todo o conteúdo dela. Então, por favor, você envia para a gente. Pode deixar. Meninas, eu agradeço a vocês, né, a participação nesse painel. Infelizmente, por mais que a gente planeje, né, a gente sempre fica com pouco tempo para discutir, mas se vocês puderem participar até o final, a gente está entrando aí na nossa última ação do SINA de hoje, que é uma mesa redonda sobre educação ambiental e juventude. E se vocês puderem também, vocês podem aí estar como telespectadoras da nossa mesa. Muito obrigado pela participação de vocês. E já iniciamos aqui a outra mesa. Vocês podem... Só um minutinho. Acho que a nossa madrinha estava querendo entrar com a gente nesse painel para falar alguma coisa. Sim. No Adelaide mesa redonda era no que passou.
Nesse. Ah, eu não sabia.